Boa noite, bem-vindos a mais um Filosofia para Todos, diretamente aqui da rádio Vibe Mundial 95,7 FM, toda sexta-feira às 18h30, falando um pouco sobre filosofia. Vamos filosofar, trazer isso para a filosofia do dia a dia, as filosofias de hoje, tentar pegar conceitos que a gente tem ao longo da história da filosofia e trazê-los aqui, às vezes até de maneira meio camuflada, mas a gente está falando de filosofia no fundo, filosofando sobre a nossa vida. E por falar sobre a nossa vida, hoje eu quero trazer um tema que chama EQM. Você já ouviu falar disso? Chama experiência de quase morte. Vamos lá, esse assunto é um assunto que volta e meia ele vem à tona. A gente tem algumas pessoas famosas que relataram experiências de quase morte, como por exemplo a Madonna, a rainha do pop, já relatou uma experiência de quase morte. E a Madonna fala que ela quase morreu, que ela viu umas coisas. Em geral, os relatos de quase morte, eles não são relatos muito parecidos, mas em alguns casos eles têm muitas coisas em comuns. Então a gente pode, pesquisando, perceber que tem pessoas que nesse momento de quase morte, ou nesse momento que o corpo ali sofreu alguma coisa, essa pessoa ela se vê projetada, como se o espírito tivesse projetado, e ela vendo o próprio corpo dela. Alguns casos, gente, chega ao ponto da pessoa falar assim: poxa, eu lembro de ver vocês lá, e vocês em volta do meu corpo, e você fez tal coisa, e você falou tal coisa. Esses dias, inclusive, um fã do canal me procurou no particular para contar uma experiência dele. Ele estava subindo, trabalhava, né, com, se eu não me engano, com essa parte de fazer reparos na rede elétrica. Ele estava em cima de um poste e ele foi eletrocutado. Ele ficou preso lá em cima sendo eletrocutado e os amigos embaixo gritando, e nisso ele falou que ele apagou. Mas ele conseguiu descrever coisas que aconteceram que mesmo ele não tendo apagado, se ele tivesse consciente, ele não conseguiria ter visto. Foram coisas que aconteceram ao redor dele que ele não tinha ângulo de visão para conseguir ver. E ele fala: pô, foi a única experiência assim diferente que eu tive na minha vida, eu sou um cara já de quase 50 anos, eu não tenho por que ficar inventando história, mas eu lembro do que eu vi. Eu lembro dessa história dele, lembro de uma história minha, quando eu tinha 4 anos de idade, eu ficava muito doente e eu operei as amígdalas. Tirei as amígdalas, né? E aí você tomava anestesia geral, tomei anestesia geral. E eu lembro de quando eu voltei da cirurgia, eu lembro de contar, isso com 4 anos, hein? De que eu vi a cirurgia, de que eu assisti ela de cima, e que eu vi as pessoas mexendo em mim e tudo, e eu narrei coisas que aconteceram que não teria como narrar de olhos fechados. Eu podia até estar ouvindo, de repente, inconscientemente, né? Mas eu narrei coisas que de olho fechado não teria como narrar. Por que que isso acontece? Como isso acontece? A ciência está tentando estudar esse fenômeno também. No meio espiritual, é dito que em alguns casos a gente tem um descolamento do corpo através do espírito, que isso inclusive era feito em ordens iniciáticas, em ritos antigos, que a pessoa, quando ela ia ser iniciada dentro daquela tradição, era feito um ritual com ela para que de alguma forma a alma dela descolasse do corpo. E aí essa alma pudesse ver o corpo, e aí a partir daí a alma teria certeza de que existe vida após a morte. Então o sacerdote que tem certeza que existe um espírito, que existe uma vida após a morte, não é um sacerdote que vai duvidar do que ele prega, de ensinar sobre o mundo espiritual. Com o tempo isso foi sendo usado de forma mais fechada, algumas dessas sabedorias foram se perdendo. Então, o que a gente chama de experiência de quase morte, ela pode ser provocada por um ato em que o corpo vai para um estado de morte, e esse estado de morte é muito importante a gente entender que ele nunca acontece quando tem morte encefálica. Ou seja, essa condição da morte encefálica, né, ela é uma condição irreversível. Morreu ali, o nosso cérebro, vamos dizer assim, a gente não tem como voltar. Mas em casos que os médicos perceberam a ausência de atividade no córtex cerebral, mas que ainda tinha uma possibilidade de reanimação, esses pacientes ou essas pessoas nessas situações tiveram, algumas, claro, tiveram experiências, não todas. Ou
algum indivíduo que entrou em algum estado de quase morte por causa de um perigo físico ou emocional muito intenso também. Isso pode levar esse indivíduo a chegar nesse estado. Na maioria delas, todas essas pessoas que passam por esse tipo de experiência, elas se veem num contexto mais agradável. Elas se sentem bem, se sentem mais em paz. Isso normalmente é o que a gente ouve de muitos relatos na internet de pessoas que passaram por essas experiências, como por exemplo, flutuar, ver o corpo de cima, como eu narrei, ou algumas pessoas se veem atravessando um túnel. Às vezes no fim desse túnel não tem nada, ou às vezes tem uma luz, que a gente brinca que tem que tomar cuidado, que pode ser um trem vindo na sua direção. Outras pessoas relatam experiências de se sentirem em paz, com serenidade. Existem alguns casos em que a pessoa revisa a história da vida dela, como se as imagens da vida dela fossem passando muito rápido na mente dela e ela fosse vendo tudo. Existem também relatos de pessoas que veem entes queridos, né, parentes que já faleceram, normalmente não, né, são familiares mortos ali que elas dizem que vêm, e aí dentro dessa visão, esses familiares normalmente falam para a pessoa voltar, não, ainda não é sua hora. E uma coisa curiosa é que tem alguns relatos de crianças que passam por essa situação e elas relatam e descrevem pessoas que eram familiares que morreram muito antes delas nascerem. E que aí quando a família vai pegar fotos da família mais antigas, a criança reconhece a pessoa e fala, foi essa pessoa aqui que falou comigo. É assustador, né? Existem também casos de visitar outros planos, então de visitar jardins, cidades, coisas de outros planos. E por fim, outro relato também que acontece muito é de ver uma grande luz brilhante. Existem algumas tentativas de explicar isso pelo meio físico, pelo meio espiritual é tido como uma experiência espiritual em que o corpo deslocou do corpo, e aí a gente vai tentar estudar isso por uma filosofia que vai além do físico, né? Uma filosofia mais metafísica, de tratar de coisas que vão além da mente encarnada humana. E na ciência, existem algumas tentativas de explicar isso. Uma dessas tentativas de explicar é que na hora que a gente está num perigo iminente de morrer, o nosso cérebro, ele despeja uma quantidade de uma substância específica e que essa substância, um hormônio, causa esses efeitos na gente. Essa substância, inclusive, ela é usada em alguns ritos religiosos para simular esse tipo de experiência. Então é como se a pessoa estivesse experienciando o que aconteceria com ela na hora que ela fosse morrer. E, independente disso ser uma substância do cérebro ou não, e aqui talvez quando a gente vai estudar uma filosofia mais espiritualista, a gente vai entender que as coisas que acontecem no corpo são consequências dessas coisas do espírito. Então, para que o corpo consiga entender o que o espírito está passando, para que o corpo consiga ter consciência daquela experiência, o corpo precisa produzir uma forma desse corpo perceber isso. De poder, por exemplo, quando ele volta de uma experiência, ele conseguir traduzir isso simbolicamente. Então, um hormônio, descarregar uma substância X no nosso corpo que produz algum tipo de resultado, é uma forma que o nosso corpo tem de interpretar aquela experiência. E aí ele produz uma substância que ajuda a gente a interpretar aquilo e causa o efeito físico para que eu tenha a percepção simbólica daquilo. Uma coisa interessante sobre esse tipo de experiência, pegar o estudo aqui de uma pesquisadora da USP, que é, olha só, deixa eu pegar o nome dela aqui, Beatriz Ferrara Caruncho. Ela é pós-doutoranda pelo Departamento de Psicologia Social e do Trabalho do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Ela publicou um artigo numa revista científica da PUC, falando sobre as experiências de quase morte. E essa pesquisadora, ela trabalhou com 350 pessoas no Brasil inteiro. 350 pessoas que participaram do estudo dela. O fenômeno afetou 14% dos pacientes em geral e 51% dos pacientes que correram risco de morte.
Então, olha só, um paciente que teve ali qualquer tipo de, ou uma anestesia, alguma cirurgia, 14% deles tiveram essa experiência. E dos que tiveram essa experiência de quase morte, 51%, ou seja, cerca aí de quase 180 pessoas desse estudo, tiveram uma experiência de EQM. E aí ela percebeu algumas coisas. No estado normal, a maioria dos pacientes tinham esse tipo de experiência que eu narrei, uma experiência fora do corpo, ver um túnel, conversar com um paciente morto, sentir-se em paz, serenidade, ver a história inteira da própria vida. Mas alguns casos de pacientes que estavam intoxicados, super alcoolizados ou com overdoses de droga, esses pacientes tiveram experiências muito ruins de quase morte. Foram para lugares muito parecidos com o que a gente chamaria de um purgatório. Lugares que essa pessoa se viu sofrendo muito. Ela até narra, né, nesse estudo dela, a experiência de um paciente em que ele teve uma experiência dessa, né? Ela não disse se ele estava intoxicado, alcoolizado, com overdose de droga, mas que ele teve uma experiência dessa e que ele foi para um lugar que era muito ruim, que todo mundo estava sofrendo e que tinha alguém que ia levando as pessoas embora e que chegou para esse cara e falou, você já veio te buscar. E ele sentiu que era um lugar muito ruim. Isso criou um trauma muito grande nele e fez com que ele mudasse a vida dele completamente. Ele mudou a vida porque, na crença dele, ele interpretou aquele lugar como se fosse um purgatório, um inferno. Isso mudou a crença de vida dele. Isso é importante para a gente entender o quanto as nossas crenças, elas moldam nossos comportamentos. Então, imagina a gente chegar num ponto de várias experiências nossas de vida que trazem mudança de comportamento pequenas, mas uma experiência quase que definitiva, uma experiência quase que de morte. E o quanto experienciar isso, e até pelo estudo da Beatriz, ela diz o quanto algumas pessoas ficaram traumatizadas. Então imagina a força que uma experiência de quase morte tem, a ponto da pessoa ficar traumatizada e mudar a vida dela completamente. Eu lembro durante a pandemia, algumas pessoas, né, tenho muitos amigos médicos, estava lendo alguns relatos também, e muitos me contaram que estavam ali naquele momento de UTI com pacientes, e que vários pacientes, já assim no estado quase terminal da doença, né, a Covid já tinha atacado o corpo inteiro, estavam pedindo, pelo amor de Deus, ali para os médicos para vacinar eles, porque eram pacientes que não tinham tomado a vacina. E aí, nesse momento, os médicos falaram, não tem mais o que fazer. E a pessoa no desespero ali de estar quase perdendo a vida, mudando uma crença dela. E é aquilo que eu estou julgando se a crença está certa, está errada, eu não estou fazendo julgamentos de crença. Eu só estou dizendo que o quanto, muitas vezes a gente está arraigado numa crença, ou está crente de alguma coisa, e precisa de uma experiência extremamente forte, como uma experiência de quase morte, para a gente olhar para a própria vida e rever as nossas crenças. Seria muito bom filosoficamente que o tempo todo em que a gente está vivendo, passando por experiências, que cada experiência dessa fizesse com que a gente pudesse revisitar nossas crenças, rever nossas crenças, fazer uma revisão do porquê a gente acredita nas coisas que a gente acredita. Conheço muitas pessoas que estão em meios religiosos e que são meios religiosos mais aceitáveis no sentido de não serem tão dogmáticos. Então, por exemplo, uma pessoa que está numa umbanda, no candomblé, que está no espiritismo, que está num daime, pessoas que se colocam numa posição de ter uma mente mais aberta porque não estão nas religiões que eles consideram mais dogmáticas, como, por exemplo, uma religião neopentecostal. Aí, essas pessoas que se acham desse jeito, muitas vezes não se percebem sendo tão ou mais dogmáticas do que os cristãos, ou, por exemplo, os crentes que elas tanto criticam. Recentemente vi alguns casos de dogmas muito fechados, de pessoas dentro de terreiros achando que só o que acontece dentro do terreiro dela é verdade e o que acontece nos outros terreiros é errado, e aí você tem vários motivos para dizer que está errado. Será que precisa talvez passar por uma experiência espiritual, mística, tão forte
para mudar as crenças também? Ou será que aquela crença ela é necessária para poder fazer com que aquela pessoa exerça o trabalho dela sem que o trabalho dela seja comprometido? Será que para um cientista não é importante ele ter uma crença no que é científico? Ter a crença no ceticismo? Porque essa crença faz com que esse cientista vá focar no que é importante para a carreira dele, e talvez se ele perdesse tempo com outras coisas, ele não ia chegar a uma descoberta importante que ele precisa passar. Vamos pensar então que talvez até o campo da crença ela possa ser positivo em alguns pontos, né? Até pela avareza cognitiva, né? Que é um conceito de psicologia, que é aquele lance que o nosso cérebro tende a economizar energia. Nosso cérebro ele quer economizar energia porque a hora que ele precisa realmente aprender alguma coisa, ele sabe que vai ter um gasto energético muito grande. E se ele puder economizar energia com as coisas comuns, ele vai criar sistemas de crença e de rotinas para que isso facilite o uso da nossa energia corporal. Mas a gente, enquanto busca por uma filosofia, por um crescimento pessoal, é importante que a gente pare e reflita sobre nossas crenças. Eu li um comentário tão legal esses dias no canal, uma menina falando que fazia parte de uma igreja X e que lá dentro o medo era colocado o tempo todo para que ela não pudesse experienciar qualquer espiritualidade fora daquele lugar. Então, olha, aquilo lá é do diabo, aquilo vai te levar para o inferno, aquilo não sei o que, aquilo não sei o que lá. E ela se fechou durante anos naquilo. E aí ela conta que no final de 2016 ela conheceu o Conhecimentos da Humanidade, o nosso canal no YouTube. E a gente trata da espiritualidade, a gente trata desse mundo sempre com uma dúvida razoável. Porque senão o mundo espiritual ele é amplo, ele é subjetivo, ele se expressa de várias formas diferentes. Mas se a gente acreditar em tudo que todo mundo fala, a gente vai acabar sendo enganado, vai acabar caindo em conto do vigário, vai acabar caindo em golpe de picareta. Então é muito bom ter um certo ceticismo. E ela fala, né, que ela aprendeu a olhar as coisas de uma maneira mais aberta e agora ela fala que ela é uma eterna curiosa. E olha que legal, né? Você se desprender de crenças limitantes para se tornar um eterno curioso. Se tornar alguém que está sempre querendo aprender. E olha só, muitos dos vídeos que a gente gravou no canal, eu e o Bruno, são coisas às vezes que a gente não acredita. Mas se você for assistir o vídeo, você vai ver que a gente está passando a informação. A gente está explicando o que é aquilo. A gente estudou, conversou com pessoas que praticam aquela religião, aquela filosofia, para poder passar para as pessoas exatamente o que é aquilo, independente do nosso julgamento pessoal. Então eu espero que, mesmo que essas experiências de quase morte sejam muito interessantes, que sejam experiências místicas, de que a gente experimenta um aspecto espiritual, eu espero que todos nós possamos rever nossas próprias experiências e aprender com elas, e que não sejam só experiências de quase morte. E que não sejam só experiências de estar sentindo paz nessa experiência fora do corpo. Que eu possa sentir paz através de me libertar daquilo que me prende. Que eu possa olhar para uma experiência às vezes ruim, um pesadelo, ou uma experiência de quase morte de um lugar ruim, que nesse cara achou que estava no inferno, num purgatório, voltar e ter consciência de que aquilo é uma forma que eu usei de interpretar algo que eu percebi que era ruim, mas que não necessariamente, não literalmente era aquilo. E aí dentro disso, validar e principalmente valorizar todas as experiências que a gente tem como potenciais transformadores. Que eu não preciso chegar ao limite de uma experiência de quase morte. Que eu possa olhar para todas as minhas experiências de vida e trazer aprendizado delas. E que elas realmente me façam crescer. Que elas me façam ser maior. E quando eu digo ser maior, ter uma consciência ampliada de quem eu sou e de tudo que eu posso ser. Que a gente não precisa estar à beira da morte para
se arrepender de não ter vivido alguma coisa. Que a gente não precise da beira da morte, ter uma experiência dessas para voltar e olhar para a nossa vida e ver que talvez a gente não fez coisas, não experienciou coisas, porque a gente foi limitado, castrado, esterilizado dentro dos nossos desejos. Faça, experiencie, experimente, responsabilize-se pela sua liberdade. A autorresponsabilização é a grande chave para a verdadeira liberdade. Pensem um pouco nisso, reflitam um pouco nisso. Semana que vem estaremos aqui de novo às 18h30, mais um Filosofia para Todos. Um beijo no coração de vocês e a gente se vê lá. Tchau!